estudou direito eleitoral, quer aprender no plano JK? Neste vídeo eu vou te falar como. O direito eleitoral é uma matéria muito boa de se estudar, de fácil compreensão, mas que possui muitas regras. Então, neste vídeo eu quero te dar um direcionamento geral de como é que você vai fazer para conseguir dominar essa matéria e gabaritar na hora da prova. Como toda prova de concurso, nós temos o foco central sempre na lei seca. A lei seca é a maior parte das questões. Quando estamos lidando com a banca CESP, por exemplo, a jurisprudência acaba tendo um peso também muito importante, principalmente para quem vai fazer para a JJ, por exemplo. O estudo da lei seca, aliado com a jurisprudência, vai ser o ponto central dos seus estudos, mas sempre com foco na legislação. Somente com ela você já vai conseguir resolver boas partes das questões. Então, no direito eleitoral, nós temos essas principais leis que vocês estão vendo aqui na tela. Essa é a base do direito eleitoral. A lei das eleições, a lei dos partidos políticos, a lei de inegibilidade, o código eleitoral, a lei do transporte de eleitores nas zonas rurais, a resolução do TSE sobre alistamento eleitoral. Então, essas normas é a base da lei seca do direito eleitoral. Então, anota aí, porque elas são muito importantes. Você vai precisar estudar todas elas para poder conseguir desenvolver o estudo do direito eleitoral. Agora, calma, não precisa ficar aperreado. Você vai fazer esse estudo como? Não vai pegar todas as leis e estudar tudo num dia só. Então, eu dividi aqui em 2 ciclos que eu acho, na minha visão, que são a melhor forma de você conseguir quebrar esse estudo e estudar por completo. No primeiro ciclo, você vai ter justamente as leis mais importantes, que são a lei das eleições, a lei dos partidos políticos e a lei de inegibilidades. Rebeca, é o Código Eleitoral? A gente vai falar um pouquinho sobre ele mais na frente. Foca nessas 3 leis aqui, que não são muito grandes, elas são curtinhas e dá para você extrair a maior parte das questões de prova. Vai por mim. Começa estudando a lei das eleições, porque ela tem informações mais importantes, as maiores regras, e as questões de prova cobram muito essas 3, e elas devem ser o foco central do seu estudo, e são as que estão mais também atualizadas. Então, o primeiro ciclo é focado nessas leis que são o coração do direito eleitoral. E uma dica muito importante. Se você tiver mais tempo disponível de estudo, umas 3, 4 horas por dia, e puder aprofundar na qualidade do seu estudo do direito eleitoral, eu recomendo que você pegue a lei diretamente do site do TSE. Isso porque lá você vai ver a jurisprudência já comentada. Eu vou te mostrar. Quando a gente tá aqui no site do TSE, você abriu aqui, ó, Lei das Eleições, e são todas as leis eleitorais, você vai encontrar lá. Aí você abre aqui, ó, você vai ver que vai ter a lei seca, a lei pura, e você vai ver que vai ter uns comentários da jurisprudência, julgados muito importantes, que já vêm anexados junto com o assunto correlato. Então, por exemplo, coligações, já tem um comentário ali, outro. Então, o estudo acaba ficando um pouco mais longo, porém, ele acaba sendo um pouco mais aprofundado. E a banca CESP ama jurisprudência, minha gente. Ela vai, sim, extrair enunciados de questões diretamente daqui. Ela vai pegar justamente esses julgados que já estão anexados com o assunto para tirar as questões. Então, pelo menos nos assuntos mais importantes, por exemplo, a questão de fraude de gênero e entre outros assuntos, tente estudar lendo por aqui, sabendo direto dessa fonte, porque é muita coisa que pode ser alvo de prova, tá bom? Se você não tiver muito tempo para estudar, tira ela lá do site Planalto mesmo, que também vai ser bacana para os seus estudos. Feito então esse primeiro ciclo de estudar as leis eleitorais, essas 3 leis mais importantes, você vai partir então para o estudo do Código Eleitoral, da resolução sobre alistamento eleitoral e da jurisprudência. Eu vou mostrar um pouco mais à frente, fica aqui comigo que eu já montei um cronograma de 20 dias para você conseguir estudar tudo isso que eu estou te orientando. Então acompanha até o final. E um alerta novamente, o Código Eleitoral ele é gigante e ele tá muito desatualizado. Então não é interessante você ler ele por completo. Tem alguns trechos do Código Eleitoral que são sim interessantes e pertinentes no seu estudo, você lê a lei seca pura. Agora, tem outras partes, principalmente aquela parte ali de organização do justiça eleitoral. Eu acredito que se você tiver um cursinho, se você tiver um livro, qualquer material que você escolha para estudar, já vai ser bastante completo e atualizado. Então, ele já vai ser direcionado para o que você precisa saber. Então, o Código Eleitoral, eu não acho interessante você ler por completo. Eu acho, sim, que existem alguns artigos, algumas partes do Código Eleitoral que precisam ser lidas, mas as demais, você, se tiver um bom direcionamento com um professor, com um cursinho, com um material, qualquer que seja que você escolha, você vai conseguir ter esse direcionamento melhor do que ler o Código Eleitoral. Mas também é possível, só que aí nessas demais partes, se você resolver ler o Código Eleitoral, leia sempre com outra visão e leia sempre
acompanhado das questões de prova para conseguir fazer um estudo reverso para otimizar o seu tempo. Bater na tecla mais uma vez. Sendo a banca CESP, sendo uma prova de carreira jurídica, sendo uma prova de um cargo que exige mais complexidade na prova, você tem que saber a jurisprudência. O direito eleitoral ele é recheado de julgados muito importantes que vão trazer interpretações sobre as regras que se aplicam ao jogo eleitoral e o que você precisa saber. Então, existem julgados que não tem como você ir para a prova sem conhecer. Então, sim, se dedique para o estudo da jurisprudência. E aqui eu tenho algumas recomendações para te auxiliar nessa etapa. Primeiro, a ferramenta do buscador do Zé Direito. Eu uso nos meus estudos, também tem a versão gratuita, que você pode utilizar lá a ferramenta, que eu acho que vai otimizar muito quais julgados eu tenho que estudar. Então, vou te mostrar. Você vai abrir, então, o buscador do Zé Direito e você vai procurar aqui em jurisprudência. E você vai colocar alguns filtros que são bem interessantes. Por exemplo, direito constitucional. Direito constitucional. Aí você coloca direitos e garantias fundamentais e coloca aqui, ó, direitos políticos. E isso vai te dar alguns julgados do STF sobre essa matéria que é focada no direito eleitoral. Então, assim, tem julgados aqui recentes, ó, esse aqui, ó, repercussão geral 2022. Isso aqui, probabilidade de cair em prova, gigante, gigante. Tem caído, irá cair, e você precisa saber isso na hora da prova. Então, é um tipo de julgado que você tem que saber, é um filtro bem interessante. Você pode colocar também aqui, ó, direito constitucional, você coloca poder legislativo, porque também vai ter matérias aqui, ó, alguns julgados muito afetos ao direito eleitoral que você precisa saber. Então, nessa parte constitucional, eu recomendo esses dois filtros. Mas também, claro, você vai filtrar aqui e vai procurar direito eleitoral. Pronto, aí você vai ter vários julgados relacionados especificamente às leis eleitorais, ao processo eleitoral. Então, esses 3 filtros são os mais importantes, assim, que eu acho que você precisa saber. Mas existe também outra forma de você estudar a jurisprudência que eu acho que é bem pertinente. A forma delas, como eu já comentei, é vendo a lei comentada diretamente no site do TSE. Mas, se você não tiver esse tempo todo para ler todos os artigos com todos os julgados, você faz o seguinte, você vai aqui, ó, no site do TSE também, mas você procura jurisprudência por assunto, tá? E aí você vai ver aqui, ó, que tem temas. Então, aqui já facilita muito também, porque você pode ir focado aqui nos temas super importantes. Por exemplo, filiação partidária, você pode ir aqui, ó, crimes eleitorais. Então, eu acho que vale muito a leitura, mandato político, mandato eletivo. Então, você pode ir diretamente nesses assuntos, vai passar um tempo ali lendo, principalmente julgados que são reiterados. Você vai ver que tem julgado que é repetitivo ali, a mesma tese sai uma vez, sai outra. Então, existem alguns entendimentos que acabam. Você vai perceber na própria leitura que há entendimentos que são muito interessantes e que você pensa, poxa, a banca pode cobrar sobre isso. Muito importante, eu recomendo que você faça essas duas formas do estudo da jurisprudência, que é a questão do buscador, fazer esse filtro, e você também pegar no próprio site do TSE, essa jurisprudência por assunto. Tem diversos filtros aqui no próprio TSE que são muito interessantes e que eu tenho certeza que estarão na prova. Deixa eu pedir aqui uma coisa para você. Se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário. Isso ajuda muito na entrega do vídeo e para alcançar mais pessoas. Esse é um canal focado de concurseira para concurseiros, onde eu compartilho minhas dicas e várias informações sobre concursos públicos. Então, eu peço aqui essa força. Não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Outra coisa que também é importante você estudar de jurisprudência, que são as súmulas. As súmulas é praticamente lei seca, tem o mesmo valor, porque são os entendimentos consolidados. Então, assim, são poucas as súmulas do TSE sobre direito eleitoral, então você tem que saber. Inclusive, tem uma recente, que é a súmula sobre fraude da cota de gênero, vai cair com certeza absoluta na prova. Então, você estudar, eu tenho no meu material aqui já destacado quais são as mais importantes, mas assim, são poucas, dá para você fazer uma leitura rapidinha, até mesmo em um dia, super rápido, é importante você saber, beleza? Gente, eu também quero fazer aqui um convite especial para você conhecer o resumo que eu me dediquei quase um ano esperando esse edital do TSE sair. Ele tá realmente focado naquilo que a gente precisa saber na hora da prova. Material direcionado para você realmente
acertar as questões de prova. Veja aqui, essa aqui é o sumário. A gente tem um conteúdo bastante condensado aqui do que a gente realmente tem que saber. E uma coisa que eu acho que é um diferencial, assim, quando eu tô estudando, eu fico me perguntando o que é que eu realmente tenho que saber na hora da prova. E o que é que eu vou ter que revisar de forma rápida. Porque, assim, o direito eleitoral, inevitavelmente, tem muitos decorebas. E eu coloquei no início do material coisas que a gente tem que saber. Pra quando estiver perto da prova, a gente revisar. Enfim, a gente tem aqui o calendário eleitoral, que é datas super importantes, que são muito cobradas em prova. Então, a gente já tem isso aqui destacado no início do material. E a gente também tem prazos, meses, enfim, datas, coisas que caem em prova, que são decorebas. Ao decorrer do material, isso já está destacado de algumas formas, negritado, destacado em outra cor, sublinhado, mas no início eu fiz questão de fazer isso, de fazer esse destaque dos decorebas, para ser justamente uma coisa de fácil memorização e rápida, para a gente conseguir decorar perto da prova. Então, conhece aqui o material, vai estar disponível no link da bio. Você pode também dar uma olhadinha para entender mais como é que ele é todo esquematizado. Garanto que é um diferencial, sim, nos seus estudos. Se você quiser conhecer, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo. Chegamos na parte mais objetiva do vídeo, que é a parte do cronograma. Então, eu falei para vocês no início do vídeo sobre um primeiro ciclo e um segundo ciclo, então eu pensei aqui num cronograma de 20 dias. Eu acho que está bem factível, a gente vai conseguir estudar juntos tudo que é pertinente para o direito eleitoral de forma relativamente rápida. 20 dias é pouco tempo. Consegue até mesmo fazer vários ciclos até a prova e até mesmo reduzir esse período de 10 para 5 dias a quando você for evoluindo nos seus estudos. Então, aqui no cronograma, a gente tem... Não se preocupe, não precisa tirar print. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também o PDF de toda a explicação desse vídeo e desse cronograma para você baixar. É só clicar no PDF que você vai ter acesso aqui. E também as siglas vão estar auto-explicadas no material. Mas assim, para você ter uma noção, LE é Lei das Eleições, LPP, Lei dos Partidos, CF é a Constituição. Então, assim, a CF também é muito importante você estudar aqui logo no início. Então, eu separei os dias que você vai precisar estudar. São 10 dias inicialmente para esse primeiro ciclo aqui, onde você vai estar estudando a Lei das Eleições, a Constituição, Lei dos Partidos e, no finalzinho ali, a Lei dos Transportes. Esse primeiro ciclo, eu acredito que é o coração do direito eleitoral. Você já vai conseguir responder boa parte das provas, mas no segundo ciclo você também tem uma complementação muito importante, que é estudo do Código Eleitoral. Então, eu repito aqui, eu fiz uma seleção dos artigos que eu acho interessante você estudar, você ler, que é a parte ali de garantias eleitorais, a questão de nulidade de votos, a questão de crimes eleitorais. Então, tem uma parte do Código Eleitoral que não tem como fugir, tem que ler. E é uma parte que não tá tão defasada assim, os artigos estão sim vigentes. Então, vai ser uma leitura tranquila. E para além disso, tem a questão da resolução do alistamento eleitoral. Eu acho muito importante. É uma resolução bem didática, inclusive o texto dela é de fácil compreensão e que muitas questões da prova podem estar ali. Então, vale sim a leitura. Também separei aqui, ó, 2 dias para estudar as súmulas, a jurisprudência do STF e do TSE. Faz como eu te orientei lá no início do vídeo, procura os filtros e se dedica a estudar os principais temas, porque não dá para fugir, não tem como chegar na prova sem saber tudo isso. Então é isso, vai estar aqui embaixo na descrição o link para você baixar esse cronograma e todas as explicações já direitinho. Não se esqueça de me acompanhar aqui no canal para mais dicas sobre concurso público. Vamos juntos até a nomeação!